Hoje vamos falar sobre saúde. Eu recebo o secretário de Saúde de Tubarão, Dayson Trevisol. O Cidadania está no ar. Olá, desde já quero agradecer a você que está acompanhando o programa Cidadania. Nesta edição vamos falar sobre saúde. Eu recebo aqui no estúdio o secretário de Saúde de Tubarão, Dayson Trevisol. Secretário, muito obrigado por estar aqui conosco, falando sobre esse setor tão importante, né, que é a saúde no município de Tubarão. Muito obrigado. Obrigado também pela oportunidade de estar aqui, falando um pouco para a população e esclarecendo alguns detalhes aqui da saúde de Tubarão. Secretário, 2 anos e meio, me parece, mais ou menos, né, de gestão na saúde. Como é que você avalia esses 2 anos e meio, principalmente na questão de desenvolvimento, né, de planejamento de trabalho? Como é que você avalia isso? Bom, nesses 2 anos e meio, o que a gente fez no início do nosso governo foi planejar a saúde para ter um norte, para dizer assim, ó, nós temos que chegar em tal local, em tal situação em 2 anos. Esse foi o nosso primeiro planejamento, né? Nesse planejamento, assim, a gente fez um plano de trabalho todo, conseguimos executar. Eu diria que nós conseguimos evoluir mais do que a gente imaginava nesse período de 2 anos e meio. Fomos um pouco além disso, até pela questão de emendas parlamentares que a gente conseguiu. Conseguimos transformar um pouco a saúde de Tubarão em algo um pouco diferente daquilo que nós assumimos em 2017. Ampliamos os serviços, ampliamos as estratégias de saúde da família, a quantidade de exames, que tinha exames laboratoriais, que havia muita reclamação no início, a questão da lista de medicamentos também, que sempre faltava muito medicamento na nossa farmácia básica. Hoje nós estamos mantendo aí uma falta que ela é normal, de 4 ou 5 medicamentos. Tolerável. E ela vai modificando, né? E o problema não é por falta de recurso, não é por falta de planejamento, e sim as empresas acabam demorando um pouquinho para entregar. Além disso, a gente fez um horário estendido na policlínica até as 22 horas, privilegiando sempre a população para que ela tenha um acesso à saúde da melhor forma possível, né? Nós não vamos resolver o problema da saúde em questão de 3, 4 anos, que é um problema nacional. Mas aos poucos a gente tem evoluído e eu vejo como um aspecto positivo que a gente tem feito pela saúde de Tubarão. Dá para destacar alguma coisa assim que vocês tinham que resolver e que hoje está funcionando normal? Nós tínhamos assim, ó, se a gente avaliar lá no início, vários pontos estratégicos no nosso planejamento. A primeira coisa era a nossa infraestrutura da saúde de Tubarão. Nós tínhamos vários locais da saúde em diferentes bairros ou locais de Tubarão, como por exemplo, a policlínica estava num local, a farmácia básica no outro local, a própria Secretaria de Saúde estava num local diferente. Nós criamos um centro de referência em saúde na margem direita, que era uma das nossas metas lá no início, né? Então, lá tem um complexo de saúde hoje que atende a maior parte da população e o cidadão não precisa se deslocar a vários locais. Então, ele vai nesse local onde tem a farmácia, onde tem a policlínica, onde tem o TFD, o local das salas de vacinas também é ali nesse local, a vigilância sanitária. Então, essa foi uma das maiores vitórias que a gente teve. Além disso, a ampliação dos serviços, né? Ampliação do acesso ao serviço. Nós colocamos agora 2 ESFs no centro e Vila Moema, que era importante a gente colocar também, privilegiando também a população que está no centro e na Vila Moema, e ampliamos algumas questões como médicos, que a gente tinha lá no início, 30 médicos contratados. Hoje nós temos 34 médicos contratados, e aí quando algum médico sai de férias, a gente pode colocar esse médico para cobrir as férias desses outros profissionais. Então, aos poucos, o ajuste, eu acredito que se pudesse destacar uma coisa que a gente fez, foi planejamento e organização da Fundação Municipal de Saúde. Ok, secretário, dentro desse planejamento, uma coisa que chamou muita atenção da população e que com certeza melhorou foi esse atendimento estendido, né, que a Secretaria, que a Fundação adotou. Precisava realmente fazer isso para dar uma tranquilidade maior no atendimento e também automaticamente na qualidade do atendimento? Veja bem, quando nós iniciamos esse pensamento de ampliar o serviço, nós temos os postos de saúde até às 16 horas atendendo todo o município. Então a rede de atenção básica, ela atende a população inteira das 7 da manhã às 16 horas. Depois desse horário, qual era o local que os pacientes podiam procurar quando tivesse alguma intercorrência? O Hospital Nossa Senhora da Conceição, né, no atendimento SUS. Iriam para a emergência, aí lota emergência,
na maioria das vezes sem necessidade. Aquele problema já conhecido, né? Exatamente. Então o que nós fizemos? Nós planejamos e agora nesse ano nós conseguimos executar e colocar um atendimento das 16 horas às 22 horas na policlínica, para aproveitar aquele espaço da policlínica, porque a policlínica ela é um atendimento especialista até as 16 horas. Não é atendimento aberto para qualquer pessoa que tiver algum problema. Então nós abrimos até as 22 horas e as pessoas podem procurar esse local para qualquer eventualidade que não dê para esperar no outro dia para o atendimento. E aí isso diminui também o movimento no Hospital Nossa Senhora da Conceição. É sentido no hospital, secretário? Nós conversamos com a direção do hospital há algumas semanas e eles perceberam que em torno de 20 pacientes por dia a menos na emergência. Ainda não é o ideal. Claro. Tá? Ainda não é o ideal. O nosso pensamento é que a gente amplie nos próximos anos o atendimento em alguns postos de saúde também à noite. Né? Nós já começamos a planejar isso, só que entre o planejamento e a execução é um tempo razoável num setor público. Sim. Então eu acredito que até final do ano que vem a gente consiga abrir mais pelo menos 2 ou 3 locais para atender a população até mais tarde. Questão de infraestrutura, você falou aí. Eu acho que um local, um ambiente, né, bem arejado, novo, faz toda a diferença também, principalmente para a pessoa que já chega ali com uma questão preocupada com uma questão de saúde, né? Nós tivemos no final de 2016 aquela questão do vendaval que trouxe problemas para a maioria dos postos de saúde do município. Então nós começamos a fazer algumas reformas. O grande problema que a gente tinha era assim, mofo dentro dos postos de saúde, chovendo dentro dos postos de saúde. Essa infraestrutura, ela é um ambiente de saúde. Né? Então nós temos que fazer com que esse ambiente seja agradável, principalmente saudável. Claro. Tanto para quem trabalha lá, como para quem procura os postos de saúde. Então a grande dificuldade que a gente teve num primeiro momento era essa questão de infraestrutura. Até hoje nós já reformamos 6 postos de saúde, 6 unidades de saúde. Nós temos o planejamento, tem uma agora que está em reforma, que é a da guarda margem esquerda, né? E nós vamos reformar mais alguns para fazer com que o ambiente seja um ambiente agradável e que seja salutar, né? E que as pessoas possam ser bem atendidas. Ok, secretário, nós vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos aí com o próximo bloco do programa Cidadania. Hoje estamos falando sobre saúde pública. Estou recebendo aqui o secretário de Saúde de Tubarão, Dayson Trevisol. Não saia daí, nós já voltaremos. Estamos de volta com o programa Cidadania. Eu recebo o secretário de Saúde de Tubarão, Dayson Trevisol. Secretário, nós no bloco anterior falávamos sobre o horário estendido, mas agora esse horário também que acontece na secretaria, ele tem a ver com a questão da vacinação, né? E daí eu já pego o gancho. Como é que está essa procura? Porque em todo o estado existe uma preocupação da baixa procura, né? O pessoal está achando que não vai acontecer nada esse ano relacionado a isso? O grande problema que nós temos com relação à vacina é um movimento que existe, um movimento mundial, tá? Do anti-vacinação. Isso é um problema muito sério. As pessoas têm dado um valor muito grande para essa questão, principalmente na internet, e aí não se vacinam. Né, dizendo que a vacina é prejudicial à saúde. Muito pelo contrário. Se ela fosse prejudicial à saúde, não existiriam vacinas. E se nós voltarmos aí 30, 40 anos, sim, quantas pessoas morreram de doenças que poderiam ser tratadas ou principalmente prevenidas, nesse caso, com a vacina. Nós tivemos aí a campanha da febre amarela, né, no começo do ano. Nós vacinamos quase 50 mil pessoas em Tubarão contra a febre amarela. Iniciamos há 3 semanas a vacina da gripe, né? E essa vacina da gripe ela atingiu 50% mais ou menos do nosso grupo de risco. Então nós vamos continuar com algumas atividades. Hoje nós temos os postos abertos até as 9 horas para fazer a campanha da vacinação e caso a gente não atinja a quantidade de pessoas daquele grupo de risco, que são aproximadamente 40 mil pessoas em Tubarão, nós vamos fazer outras atividades e abrir em horário estendido também, para privilegiar aquelas pessoas que trabalham durante o dia. Ainda são os grupos privilegiados, né? Isso, são grupos de risco que são atendidos nesse momento. Quem são?
Os grupos de risco são crianças até 5 anos, nós temos mulheres grávidas, nós temos pessoas privadas de liberdade, idosos, pessoas com doenças crônicas e, ao mesmo tempo, agora foram incluídos, tem os professores também, e foram incluídos também os militares nessa situação. Então, em Tubarão, 40 mil pessoas, dá mais ou menos 40% da população estão dentro desse grupo de risco. As pessoas, elas se dirigem até o posto de saúde, tem que levar um documento, ok, né? O ideal é sempre levar um documento com foto, se puder levar a carteira de vacinação também, levar junto, e ela vai ser atendida nesse momento. Nos horários estendidos que a gente tem feito, os locais onde tem sala de vacina, a pessoa pode colocar em dia todas as vacinas que ela necessita. Já pode aproveitar. Naqueles postos de saúde que só abrimos que não tem sala de vacina, que a gente abre para a vacina da gripe, a gente tem feito gripe e febre amarela junto para tentar amenizar aí o problema da população. Então eu peço que as pessoas se vacinem. Mesmo aquelas que não são do grupo de risco, que elas procurem a vacina num setor privado e façam a vacina, porque a vacina é prevenção. Então, as pessoas dizem assim, mas eu posso ficar gripado? Sim, você pode ficar gripado, isso vai acontecer normalmente. Claro. É um vírus que faz uma mutação, né? Mas assim, você vai evitar morte. E esse é o principal fator nesse sentido. Evitar morte é um desfecho bem favorável e interessante para que a gente tenha a vacinação. Com certeza. Você falou aí em prevenção. Muito mais do que, de repente, as pessoas irem até o posto de saúde para procurar remédio, para procurar médico, essa questão de uma educação cultural relacionada à prevenção, que a população em si brasileira é um pouco hipocondríaca, né? Como é que está esse trabalho aqui também em Tubarão? A gente tem feito uma divulgação muito grande, nós aumentamos também o grupo do NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Temos hoje 2 educadores físicos, além de nutricionista, psicólogo. Nós temos ali também alguns profissionais de enfermagem e que fazem um atendimento na população nessa questão de prevenção. São grupos que fazem atividades. Então nós temos hoje no município de Tubarão, em vários bairros, grupos de idosos, grupos de pessoas que têm dificuldade, que fazem exercícios físicos durante a semana, e a gente tem que divulgar um pouquinho mais essas ações, né, porque às vezes a gente esquece de divulgar isso, mas faz para fazer a prevenção de saúde. Porque uma população saudável é aquela população que se previne e cuida da sua situação de saúde. A gente tem a mania de simplesmente remediar ou buscar um tratamento quando a gente necessita. E nós deveríamos fazer diferente. Né? Nós deveríamos cuidar um pouco mais da nossa saúde para evitar uma doença, não tratar ela depois quando ela está estabelecida. E daí até impede um pouco essa questão desse gargalo, né, nas secretarias de saúde, nos hospitais, de tanta gente procurando. Né? Exatamente. E principalmente nos momentos que a gente percebe durante o ano que aumenta esse movimento, são momentos mais de tensão que a gente tem no dia a dia. Se nós pegarmos final do ano, férias, diminui bastante o atendimento. Por quê? Não é porque as pessoas não adoecem, é porque elas vão procurar o serviço de saúde quando elas realmente estão precisando, e naqueles momentos elas estão menos estressadas, estão mais tranquilas, fazendo mais atividades. Então esse é o diferencial. A prevenção ela é importante nesse sentido. Secretário, falando ainda em prevenção, o trabalho relacionado à Secretaria da Saúde, né, no setor da saúde, precisa de pessoas especializadas, né? Como é que está essa questão do atendimento, da estrutura física, vamos dizer assim, da estrutura humana, perdão, relacionado ao atendimento em Tubarão? Nós ampliamos aí a quantidade de pessoas trabalhando na saúde, principalmente especializadas. De 2017 até agora, eu acredito que nós tenhamos contratado aí em torno de 60 pessoas para suprir a necessidade de um quadro mínimo da Secretaria de Saúde. Isso é importante destacar. Não é contratar por contratar. Né? Por exemplo, uma estratégia de saúde da família, ela tem um mínimo de profissionais que a gente necessita que trabalhem lá. Médicos, a gente precisa de mais médicos do que aqueles que tem no posto de saúde para dar o suporte. Então, a organização disso ela foi importante. A gente foi ampliando, aumentou a quantidade de pessoas, mas com qualidade especificamente. Né? Nós aumentamos também a quantidade de especialistas na área da saúde, que a gente tinha em torno de 20 a 22 especialistas atendendo na policlínica. Hoje nós estamos chegando a quase 35 especialistas atendendo na policlínica. Então, ampliar esses serviços é em virtude, obviamente, do aumento da quantidade de pessoas que têm procurado o SUS também nos últimos anos. Aumentou muito a demanda. Só um exemplo para dar para vocês é assim, nós transportávamos no início de 2017 em torno de 40 a 45 pessoas por dia. Hoje nós estamos entre 70 e 90 pessoas sendo transportadas por dia do município para outros locais para tratamento.
Então aumentou muito essa quantidade. Mesmo com toda a estrutura humana que tem aqui para atender. Exatamente, né? Mesmo com a estrutura humana que a gente tem para atender, mas assim, quimioterapia, radioterapia, atendimentos de alguns especialistas fornecidos pelo Estado, tem que ir a Florianópolis, Blumenau, Criciúma. Então isso aumentou bastante, porque as pessoas estão procurando mais o SUS. Ok, nós vamos fazer mais um pequeno intervalo, secretário, e daqui a pouquinho nós voltamos com o programa Cidadania. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Cidadania. Está aqui comigo o secretário de Saúde de Tubarão, Dayson Trevisol, falando sobre a sua pasta aqui no município, na Cidade Azul. Secretário, me parece que na semana passada, né, houve uma reunião relacionada à questão da raiva humana, um caso aqui na nossa região que há muitos anos não se via, né, e voltou agora com a morte, com o óbito de uma pessoa. O Tubarão também está se organizando nesse sentido. Qual é a estratégia, né, aqui em Tubarão e na região? Bom, em primeiro lugar, cabe ressaltar que assim, o grande problema da raiva humana ou de outras doenças que são negligenciadas, principalmente porque elas estavam praticamente erradicadas, é a informação que as pessoas têm, né? Então assim, mordida de animal, ou mesmo uma lambida do animal, o animal morreu num período curto, procure sempre um médico e informe isso, porque há uma possibilidade de você fazer um tratamento com a vacina antirrábica após uma exposição, né? Nós, como estratégia aqui de Tubarão, apesar de nós não estarmos naquele raio de 5 quilômetros de prevenção que o Ministério da Saúde preconiza, nós nos reunimos semana passada para tratar desse assunto, principalmente para nos preocuparmos com o futuro. Vigilância epidemiológica, o Centro de Controle de Zoonoses e, ao mesmo tempo, vigilância sanitária, para que a gente possa fazer um atendimento à população nessa situação. A população que eu falo, principalmente a população canina, né, do município, para fazer uma vacinação. Nós vamos fazer a vacinação dos animais que estão no Centro de Controle de Zoonoses. Estamos buscando recursos para a vacina para os animais de rua e, se possível, a gente vai ampliar isso para os animais de pessoas carentes, né? Então, nos próximos dias, a gente deve definir esse fator. Mas cabe deixar aqui um recado para toda a população que tiver animal, os animais domésticos especificamente, que levem para a vacinação, porque é uma doença grave quando ela afeta, quando ela ataca o ser humano, e ela pode levar à morte, como aconteceu aqui. É um caso raro, difícil de diagnosticar, principalmente por uma doença negligenciada, né, que está há muito tempo erradicada, mas nós temos que tomar alguns cuidados com relação a isso para evitar que as pessoas adoeçam, para evitar que a gente perca pessoas por doenças que poderiam ser evitadas. Mesmo, como você falou, fora do raio, é uma questão já de prever uma coisa, né, para não ter problema. É uma questão de vigilância epidemiológica que a gente faz, né, é uma prevenção. Nós somos o maior município aqui da região da Murel, então claro, apesar de ser Capivari, Gravatal e Pescaria Brava, que tem essa situação específica, a gente também vai fazer o nosso papel aqui de saúde pública e de prevenção nesse sentido, para evitar que os nossos pacientes, ou a nossa população em geral aqui também adoeça dessa forma. Claro. Secretário, 2019, né, o que se esperar, já estamos aí no mês de maio, mas temos o ano todo ainda, o que se esperar do trabalho relacionado à saúde, algum projeto, alguma coisa que se tenha que destacar que possa vir aí a melhorar esse setor? Como eu falei, assim, nós já fizemos muitas coisas nesses 2 anos e meio, mas temos muitas outras coisas para fazer na saúde. Então, o nosso projeto agora, nesse momento, é dar continuidade à construção que seria a antiga UPA, né, que vai ser o novo centro de referência da margem esquerda. Nós já vencemos a maior parte das questões burocráticas, estamos com um projeto finalizando, eu acredito que na sexta-feira a Murel nos entrega todos os projetos para que a gente possa lançar o edital e finalizar aquele local, para fornecer um novo ambiente de saúde para a população e que seja próprio do município. Antigo, né, secretário? Anseio antigo. Não dá para a gente montar hoje uma UPA especificamente, porque o recurso que vem é muito baixo e nós não conseguimos manter. E a gente tem a parceria com o Hospital Nossa Senhora da Conceição, que atende às urgências e emergências basicamente. Então esse é um dos pensamentos que a gente tem para fazer para esse próximo ano e continuar planejando e executando tudo que a gente tem feito na saúde, que são as reformas, que são os ajustes, a contratação de profissionais, regularização do quadro, fornecer mais
exames e tentar resolver o problema que nós temos uma fila muito grande de vários exames. Um exemplo é a ressonância magnética, que é um dos nossos gargalos, né? Nós estamos tentando desde o começo minimizar a fila, mas nós tínhamos lá quase 3.000 pessoas esperando lá no início de 2017. Fizemos aí mais ou menos uns 5.000 exames nesses 2 anos e meio e tem 1.500 pessoas aguardando novamente. Mas enfim, nós temos agora ortopedistas que fazem um atendimento e que vão dar um pouco mais de celeridade nesse processo e tentar ajustar isso. No mais, assim, a gente vai trabalhando no dia a dia e resolvendo aqueles problemas que vêm aparecendo, imediatos, né? Tentando evoluir sempre. Ok. Secretário, então, só reforçando, horário noturno para vacinação, é bom que a população fique atenta, né? Levar a documentação, todos os postos de saúde, só reforçando o horário. Isso, o horário de atendimento vai ser sempre das 16 horas até as 9 horas da noite, 21 horas, né? Quando a gente abrir, né? Então, hoje estão abertos os postos de saúde, a gente acredita que nos próximos dias ou semanas a gente deva fazer outras atividades, as pessoas devem ficar atentas e procurarem os seus postos de saúde para informação nesse sentido que elas possam ser vacinadas. Os encaminhamentos, né, que acontecem na Secretaria da Saúde relacionado a remédios, a consultas, a exames, os procedimentos ainda são os mesmos, existe uma organização, as pessoas, como é que as pessoas têm que fazer? Reforçando isso um pouco. Na verdade, assim, a porta de entrada do SUS é sempre o posto de saúde, né? Posto de saúde é o local onde é a porta de entrada. Se você não entrar pelo posto de saúde, não pode, é irregular, é ilegal, qualquer jeitinho que se tinha antigamente não se tem mais. Hoje a gente resolve da forma mais correta e legal possível, né? Então as pessoas devem procurar o posto de saúde, dão entrada ali, se precisar de um especialista vai ser encaminhado, se precisar de um exame vai ser colocado no sistema e a pessoa vai realizando de acordo com a sua urgência. As pessoas são classificadas e elas são atendidas de acordo com a urgência. Aí as pessoas perguntam assim, por que às vezes demora tanto para realizar algum exame? Se for urgente ou de emergência, é rápido no SUS. O SUS tem uma efetividade muito grande. Agora, quando a pessoa vai para uma situação eletiva, eu quero fazer um exame por alguma situação, tem demorado um pouquinho mais. E aquelas pessoas que muitas vezes dizem assim, eu não utilizo o SUS, eu costumo dar um exemplo aqui que é bem interessante. Quando a gente nasce, no primeiro momento a gente faz o teste do pezinho. O teste do pezinho é SUS. Quando a gente morre, a gente tem o atestado de óbito que é dado, é SUS também. Então assim, desde da concepção até a nossa morte nós usamos o SUS. E a população toda utiliza porque nos mercados tem a vigilância sanitária, então SUS está aí para todo mundo utilizar e a gente faz muito por aquilo que a gente tem de recurso. Tem muito a ver, é um sistema que é observado pelo mundo todo, né? Exatamente. Mas é a questão da gestão mesmo. Eu Exatamente. acho que em Tubarão está num caminho correto. Te agradeço. É basicamente isso, gestão e planejamento. O recurso é escasso, então nós temos que utilizar para aquilo que realmente necessita e aquilo que faz impacto na população. E é a nossa obrigação nisso. O prefeito Juarez, o vice-prefeito Caio, a gente tem pensado nesse sentido. A minha equipe toda, eu tenho que agradecer muito sempre, porque estão preocupados com isso. A gente tem usado um bordão que é assim, por uma saúde melhor. Esse é o motivo pelo qual a gente está na frente da Secretaria de Tubarão. Secretário Daisson, muito obrigado pela participação aqui no Programa Cidadania, trazendo essas informações importantes sobre o setor da saúde, que é tão procurado, né? Obrigado também, a gente está sempre à disposição e dizendo para a população que assim, a gente tem feito o máximo possível. Aquilo que dá para fazer. E pedir sempre a compreensão que aos poucos a gente vai melhorando a saúde de Tubarão. Muito obrigado. Ok, muito obrigado mais uma vez. E assim nós encerramos mais um programa Cidadania. Hoje eu conversei com o presidente da Fundação de Saúde de Tubarão, Daisson Trevisol. Muito obrigado pela sua companhia, um forte abraço e até a próxima oportunidade.